Tira a pergunta da tela. Boa Boa noite, Brasil! Estamos ao vivo para todo o Brasil pelo canal Uber Boladão e Utopia Drive. O Utopia Drive é representado pelo Eliseu Salles, que todos já conhecem das nossas lives. E hoje estamos aqui com a doutora Carolina Porto, do Super CNH, que vai tirar todas as suas dúvidas sobre multas, referentes a multas. Boa noite, doutora! Boa noite todo mundo. É isso mesmo, hoje a gente está aqui para falar sobre algumas dúvidas recorrentes, né, ao direito de trânsito que diz respeito aí a todos os motoristas. Perfeito. A doutora Carolina, ela é da Super CNH, ela tem ajudado muitos motoristas em Campinas e achei muito interessante a gente trazer ela aqui, tanto para o Uber Boladão quanto para o Utopia Drive, em um consenso com o Eliseu Salles aí. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: nessa pandemia, doutora, os prazos continuam suspensos? O que exatamente está suspenso nos Detrans do Brasil? Tá. Essa é uma pergunta excelente, né, que tem causado bastante confusão entre os motoristas. Os prazos continuam suspensos, sim, tá? Cada Detran de cada estado tem a sua devida suspensão. Aqui no estado de São Paulo ainda permanecem suspensos os prazos administrativos, tá? Com relação ao que exatamente está suspenso, praticamente tudo. Então, prazo para renovação da CNH, para transferência de propriedade de veículo, para licenciamento de veículos que forem adquiridos novos, né, desde fevereiro desse ano, prazo para recurso de indicação de condutor, tá? Então, todos esses prazos administrativos vinculados ao Detran ainda estão suspensos, sem data prevista para a retomada. Perfeito. Motoristas que estão recebendo aquelas multas que a gente recebeu no ano passado, que tomamos muitas multas, e muito motorista continuou tomando multa e não sabia, e elas estão chegando. Nas multas vem escrito que tem um prazo diferenciado para essas multas. Essas multas relativas ainda podem recorrer ou indicar condutor? Tá, depende, né? Como você bem disse, em cada notificação que o motorista recebe, né, tem lá a informação do prazo para que ele possa fazer a indicação de condutor ou fazer o recurso, né? Para essas multas do ano passado, a maioria ainda cabe recurso. Carolina, pois não? Só segurando só um pouco, você está usando fone de ouvido? Tô. Ah, beleza. Que informaram que estava dando eco aí, eu achei que... Eu preciso retomar? Vocês não estavam me ouvindo? Não, pô, tá indo muito bem, pode retomar. Pode falar, tá bom. Pode retornar a fala. Eu acho que estão falando que tá dando eco, né? Mas eu não sei como resolver. Tá bom, é só mas tá ficando ruim de ouvir? Ou não tem como? Para mim tá saindo bem, tá saindo bom o áudio, E o raciocínio estava bem. Eu só fala um pouco mais baixo, porque eu acho que o eco ele dá uma diminuída. Ah, perfeito. Então tá bom. Vamos lá então, só pra gente retomar essa dúvida, né? Falando um pouquinho mais controlado, ela... Tá. Bom, então com relação a essa questão dos prazos para recurso, né, ele vem de fato na notificação. Tem algumas notificações que ainda constam a informação de que o prazo é até a retomada, até a revogação da portaria 208 do CONTRAN, que é justamente a portaria que suspendeu os prazos aqui no estado de São Paulo. Mas alguns têm efetivamente a data lá, tá? Então, o que precisa o motorista analisar é se aquela data que consta lá é a data que está englobada na suspensão dos prazos. Mas a grande maioria está suspenso, sim, e ainda cabe tanto recurso quanto indicação de condutor.
Perfeito. Tem uma dúvida que a gente tem recebido muitos nas nossas redes sociais e em todo lugar que a gente passa, os motoristas fazem uma pergunta. Referente aos 40 pontos que foi regulamentado esse ano pelo governo federal, ele serve para todos os motoristas? Serve para todos os motoristas. Acontece que existe uma diferenciação. Para motoristas que não têm o código EAR, essa regra ela pode mudar. Por quê? Né? A regra, como a gente disse, são os 40 pontos, mas se o motorista teve uma infração gravíssima no período de 12 meses, esse limite cai para 30 pontos. E se o motorista teve mais de uma infração gravíssima no período de 12 meses, o limite volta para 20 pontos, tá? Essa regra só não se aplica para motoristas que tem a informação EAR. Para esses é sempre 40 pontos. Eu tenho Eliseu, eu acho que você está atrasado nas perguntas que estão aparecendo embaixo. Estamos na pergunta 4, viu, Eliseu? Oi? Estamos na pergunta 4 aí, está ainda na 1. Agora, isso aí, boa. Nossa, dá boa noite aí pro pessoal, Eliseu, que está participando aí. Boa noite aí, galera. Boa noite. O Lê Capene está aí conosco. Deixa eu ver quem mais. O Thiago, Tamires, o Christian. Aí, ó, boa noite aí a galerada aí que está nos acompanhando na live. Muito obrigado aí por vocês acompanhar nós. Estamos aí. Perfeito. Doutora Caroline, e aí? Eu tomei uma cervejinha no churrasco hoje aqui, acabei caindo no bafômetro, meu amigo veio buscar meu carro, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que a Super CNH pode me ajudar, hein? Tô lascado. E eu não entreguei a habilitação. Tá. Bom, vamos lá. Com relação a essa questão do bafômetro, a gente sempre recomenda a não assoprar, tá? Você só assopra o bafômetro se você tiver certeza absoluta que você não ingeriu nada de bebida alcoólica, tá? Caso contrário, a recomendação é que não assopre. A penalidade para o motorista vai ser a mesma. Só que quando ele chega aqui para a gente pedindo socorro, falando, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem a minha habilitação, para a gente é melhor, né? Para a apresentação de recurso é melhor quando ele não assoprou. E também a gente tem que ter um cuidado, porque dependendo se o motorista soprar e ele estiver bebido, dependendo da quantidade que aparecer lá no etilômetro, ele pode, inclusive, incorrer em crime de trânsito. Perfeito. E se eu não assoprar, é mais caro eu pagar para você para recuperar a minha habilitação ou é mais caro eu cumprir os 6 meses de suspensão ou 2 anos? Como funciona essa suspensão a partir do momento que eu não assoprei o bafômetro? Na verdade, essa suspensão ela é de 1 ano, né? Ela não é de 6 meses. Então, tanto quando né, você assopra e aparece lá a contagem, ou quando você não assopra, você se recusa, a suspensão é de 1 ano, tá bom? Então, você fica 1 ano sem poder dirigir, né? Com habilitação suspensa. Com relação a essa questão de valores, depende muito, né? Cada caso é um caso. Normalmente a gente tem uma regra de valores que a gente trabalha, mas depende da situação. Às vezes tem cliente que chega aqui, ele realmente foi injustiçado, digamos assim, né? Tem alguns que a gente tem que fazer muitos trâmites para conseguir documentação, informação, então varia muito. Mas assim, para o bolso do motorista, o ideal é não beber. Não beber e dirigir. Perfeito. Se eu estiver na Bahia, Super CNH consegue me ajudar, ou no Ceará, ou na Amazônia, ou em qualquer lugar do Brasil, ou só em São Paulo? Consegue. Nós atendemos, né, na verdade, o país todo. O que vai variar é que pode ser que a gente tenha que contratar algum profissional específico, porque alguns Detrans, eles não estão totalmente automatizados, então nem tudo é eletrônico. Tem algumas coisas, por exemplo, que a gente não consegue solicitar pelo portal do Detran ou por e-mail, existem algumas burocracias, e aí a gente precisa se direcionar diretamente, né, no órgão. Então, aí, nesse caso, a gente conta com um serviço correspondente em cada local, mas é possível sim.
Se for algo muito inviável, a gente vai avisar o cliente que, infelizmente, a gente não vai conseguir pegar aquela demanda. Eliseu, e se eu quiser entrar em contato com o Super CNH, eu entro por onde? Com Super CNH, Eli, só incrementando um pouquinho aí a pergunta da Carolina. Fica à vontade. Carolina, referente ao que você falou a respeito de não soprar o bafômetro, qual que é a diferença entre soprar e não soprar? Se você assopra, depende da sua pergunta. Se for com relação à penalidade, nada, tá? Porque o valor vai ser o mesmo, o período de suspensão vai ser o mesmo, eles também aprendem a CNH e remove o veículo caso você traga, né, algum motorista que esteja passível de levar aquele veículo, tá bom? A diferença principal é que quando você assopra, você corre o risco de a quantidade que constar no etilômetro fazer você incorrer a crime de trânsito, tá? Então, o ideal, se você tomou alguma coisa, né, uma cervejinha, ainda que seja um gole, não assopra, tá? Porque depois, para fins de recurso e defesa, é muito melhor quando você não assopra, porque se você assopra e consta, é mais difícil da gente bater contra. Perfeito, perfeito. Carolina, Eliseu, e como é que a gente entra em contato? Novamente o número. Envia o número novamente, sumiu da tela aqui. Então vamos adiante enquanto ela envia. Sumiu, né, Eliseu? Sumiu. Acontece. Acho que como ele caiu, né, perdeu. Perfeito. Vamos adiante? Pode ir. Só um instantinho. Pode ir perguntando. Vocês estão conseguindo me ouvir normalmente ou me ver? Sim, tá perfeito, perfeito. Aqui o áudio então, tá perfeito. Pode perguntar. Inclusive, eu vou pedir autorização a você para me pegar essa pergunta do bafômetro aí, depois eu vou jogar ela no Instagram. Ficou muito bem esclarecida. Com certeza. Bem esclarecida. Referente ao uso de máscara, nessa pandemia aí também há uma polêmica muito grande aí referente ao uso de máscara. Até muitos motoristas eles estão usando máscara sem passageiro no carro. Mas se eu tiver com passageiro no carro, eu posso ser multado se eu tiver sem máscara? Tá. Por infração de trânsito, não. Tá? Não tem no Código de Trânsito ou em alguma legislação separada nenhuma previsão que o motorista possa ser multado, né, com relação à medida administrativa ou inclusive a pecúnia pela falta do uso de máscara, tá? A consequência que pode acontecer, e aí muitos motoristas se confundem, é o seguinte: primeiro, motoristas particulares, né, então de aplicativos, tem a regra do próprio aplicativo que faz essa exigência, né? Porque caso o passageiro lá acione, informe que o motorista está dirigindo sem máscara, vocês também podem ter problema, né? E também, se for um agente de trânsito, ele pode te autuar com relação à determinação do decreto do Estado, né? Que diz que você não pode dirigir você não pode estar sem máscara. Mas infração de trânsito, não. No caso, o motorista vai assinar um termo de responsabilidade e não a multa para o veículo. É isso mesmo, pelo que eu entendi? Exatamente. Não tem multa para o veículo, porque não existe essa previsão legal. A multa que pode ter é a multa do Estado, mas é a mesma, por exemplo, se você estiver andando a pé e sem máscara, né? Aquela multa pela falta do uso de máscara ou a penalidade do aplicativo. Então, acredito que cada aplicativo esteja aplicando de uma forma essa multa, né? Essa sanção ao motorista. E esse número aí é o número do Super CNH, é o WhatsApp também esse número? Vamos lá, Eliseu, perfeito. Fala o número aí pra gente. Eliseu não está nos ouvindo. Pode falar, Carolina. Dele não tá muito bom. Esse telefone que está aí na tela, que é o 11 20 92 64 31, é o do nosso WhatsApp, tá? Esse telefone é só o WhatsApp. E nós também temos o telefone fixo. Não sei se o Eliseu vai conseguir colocar aqui na tela. Isso, que é o 19, né? 3500-6519. Perfeito, perfeito. E aí, Eliseu, tem alguma pergunta que você queira acrescentar essa situação do uso de máscara ou vamos adiante? Pode ir adiante. Perfeito.
Tem muitos lugares que não tem sinalização, tanto em São Paulo quanto em Campinas, não tem zona azul, não tem e não tem nenhum tipo de indicação para a gente parar para embarcar o motorista. E a gente pode ser multado nesses locais? Não. Essa questão da multa da zona azul, né, ou do estacionamento rotativo que eles falam, o rotativo não necessariamente ele é pago, né? Dependendo do local, só exige que tenha lá o cupomzinho, não precisa efetivamente fazer o pagamento. Isso é estipulado por cada município, tá? Mas quando não tem a sinalização ali para o motorista, você não pode ser penalizado. Então, se você receber lá alguma multa, você estacionou o seu carro, né? Ali naquele local não tinha sinalização. E quando você voltou para ir embora com o seu veículo, tinha lá a infração, eu recomendo que vocês tirem foto, né? Do local que o carro estava parado, do local, para mostrar que não tinha nenhuma placa, da infração, né? Da notificação, porque é obrigatório que tenha a sinalização. Perfeito, perfeito. Aí em Campinas a gente está com um problema muito sério com o ENDEC. Foi uma proposta do atual prefeito aí que ia resolver isso, que ia mudar a direção, que ia fazer não sei o que, mas o motorista manda seus documentos para a plataforma e a plataforma deixa o motorista irregular. O que acontece se meu carro pode ser guinchado, eu estando irregular no sistema da prefeitura de Campinas? Ele pode ser guinchado se tiver essa previsão, né? Aqui em Campinas, nós temos uma resolução que trata a respeito do transporte por aplicativo, né? E também coloca lá nessa resolução, estipula quais são as regras, tanto para o motorista quanto para o veículo, né? Para o veículo estar adequado. Algumas dessas situações prevê, sim, a remoção do veículo. E aí, nesse caso, o agente fiscalizador, né, que aqui em Campinas, no caso, seria a INDEC, pode sim guinchar o veículo, tá certo? Mas é preciso ficar bem atento, quando ele for guinchar, ele vai anotar lá o motivo pelo qual ele está guinchando, e aí a gente precisa investigar se essa irregularidade está previsto a medida administrativa de remoção do veículo. Eu vou inverter a ordem dessas perguntas aqui, porque eu acho que ela fica um pouco melhor. O que a INDEC pode fiscalizar? Na verdade, com relação ao trânsito, tudo. O Código de Trânsito, né, o CTB, ele determina que cada município estipule um órgão ou uma empresa para fiscalizar as normas de trânsito, né, para aplicar as normas de trânsito. Aqui em Campinas, é a INDEC, né, então tudo o que tiver relação à infração de trânsito, à mobilidade urbana, a INDEC pode sim fiscalizar. Perfeito. Então, só um incremento aí nessa pergunta da INDEC. Perfeito, fique à vontade. Da situação da INDEC. O que acontece muito? Os motoristas de aplicativo são fiscalizados perante a lei federal, a lei estadual não está irregular, né? Vamos se dizer. Só que existe uma certa opinião de motorista, onde os motoristas falam que a INDEC não pode fiscalizar o motorista, pedir celular, não pode pedir celular, não pode fiscalizar o motorista que está ali, vamos colocar, se ela estiver fazendo uma blitz, ela não pode parar o motorista ali, porque eles não são polícia. Até que ponto a INDEC pode chegar nessa situação? Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta com relação a essa questão da divisão que você fez de lei federal e lei estadual. Mas com relação, como eu disse, ao cumprimento da legislação de trânsito, né, que vem primordialmente pelo CTB, a INDEC pode fiscalizar sim. Só que existem algumas, como a gente pode dizer, algumas restrições. Por exemplo, numa situação de uma blitz, se for verificado que o motorista está com muito álcool no sangue, né, no curar alveolar, e ele precisar ser encaminhado para a delegacia, aí não é INDEC, né? Aí de fato precisa acionar a polícia, eles quem fazem esse direcionamento,
essa questão do flagrante é com eles, até por questões de jurisdição, né? Mas do mais, a INDEC pode autuar sim. Essa questão que você disse de pegar o celular, esse tipo de coisa, na verdade, nem a polícia pode fazer, né? É uma outra situação, isso pode incorrer, inclusive, em abuso, né? Abuso de autoridade. Então, ele pode, por exemplo, fiscalizar o motorista por estar utilizando o aparelho celular, mas recolher, não, né? Existem alguns critérios aí. Entendi. Não, então, porque o que acontece? Vamos supor, a INDEC, de vez em quando, ela faz fiscalização na Leopoldo Mandic, faz no Campina Shopping Dom Pedro, nesses lugares, para poder pegar os motoristas de aplicativo que não estão usando plaquinha, que está irregular com a prefeitura. Então, tem motoristas que falam que ela está ilegal em fazer isso. Eu, ao meu ponto de vista, não está, porque, perante a lei federal, o órgão responsável por fiscalizar são os fiscais de trânsito da prefeitura. E a prefeitura de Campinas, ela tem já a lei municipal dela, que também não foge das regras. Isso, é exatamente isso. O seu raciocínio está correto. Nessas situações, como aqui em Campinas, nós temos, como eu tinha dito, né, uma resolução específica para essa questão da adequação dos motoristas de aplicativo, tanto com relação à habilitação como com relação aos veículos, a INDEC pode sim autuar, né? Então, existe, por exemplo, a exigência da placa, se eu não me engano, se chama AOP, né, que vocês precisam portar. Então, todas essas questões, se estiverem irregular, vencida, com alguma restrição, habilitação com restrição, a INDEC pode autuar sim, ela é totalmente competente para isso. Perfeito. Mais alguma explanação, Eliseu? Ou vamos adiante? Só isso. Eu gostaria só de interromper vocês um minutinho. Eu não consigo ver se tem algum... Eu não consigo ver aqui, porque eu sou um pouco leiga. Eu não consigo ver se tem alguém fazendo perguntas. Vocês estão acompanhando? Sim, não. Não tem ninguém, não. Eles não estão fazendo pergunta, então... eles só estão dando boa noite, tudo bem, dando boa noite, estamos aqui. Só cumprimentando só e... então perfeito. Podemos prosseguir. Podemos prosseguir. Doutora Caroline, eu peguei o serviço de vocês, fiz um serviço com vocês e agora eu tenho um curso preventivo de reciclagem para fazer, porque você me orientou muito bem. Como é que eu faço aí para motoristas de aplicativo EAR? Essa questão é muito interessante. Quando pode ser feito, no caso, né? Tá, essa questão é bastante interessante, porque ela veio com essa alteração do Código de Trânsito, né, que entrou em vigor a partir de abril, do dia 12 de abril. Qual é a questão? Numa pergunta anterior, nós falamos sobre esse limite de pontos, né, que são 40 pontos. Para motoristas que têm o código EAR na habilitação, são 40 pontos, independente se você tem uma ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses. Então, partindo desse pressuposto, o motorista que for de categoria, deixa eu até checar aqui, ó, C, D ou E, tá? E tiver essa informação de que ele exerce atividade remunerada, sempre que atingir 30 pontos, ele pode fazer o curso preventivo de reciclagem. Isso, na verdade, para o motorista é ótimo, porque o limite dele aí quase dobra, né? Porque quando ele tiver para atingir o limite, ele faz o curso preventivo de reciclagem, zera, e pode aí tomar mais 40 pontos novamente. Então, na verdade, para motoristas dessa categoria, que possuem, né, que tem o EAR da categoria C, D ou E, eles têm aí quase 80 pontos de limite de pontuação da habilitação, justamente pela possibilidade desse curso preventivo de reciclagem. Quais os critérios para mim fazer a reciclagem? São justamente esses que eu te falei. Precisa ser, para o curso preventivo da reciclagem, né? Precisa ter habilitação C, D ou E, precisa ter o código de que exerce atividade remunerada e tem que ter mais de 30 pontos na habilitação. Então, quando chegar lá com 30 pontos, eu falo, nossa, eu estou na iminência, né, de ter aí um processo de suspensão por conta do acúmulo de pontuação. Aí é só procurar uma autoescola e fazer o curso preventivo de reciclagem. Aí, com relação aos critérios para o curso, aí a própria autoescola vai estabelecer com você. Perfeito.
Quais são os serviços que a Super CNH oferece para os motoristas de aplicativo e os motoristas profissionais em gerais? Na verdade, os serviços que nós oferecemos são para todos os motoristas, independente de categoria profissional ou de categoria de habilitação, né? Nós oferecemos recurso de trânsito, né? Então, recurso para todos os que nós fazemos, claro, né? Desde que a gente vislumbre aí que, de fato, existe alguma chance, porque tem algumas situações que para o motorista não vale a pena recorrer daquela infração, né? Então, nós fazemos os recursos, nós auxiliamos para que o motorista possa converter a multa em advertência, porque agora tem essa questão, né? Na verdade, sempre existiu, poucos motoristas conheciam. Então, nós também auxiliamos nessa situação. Nós fazemos todo tipo de requerimento administrativo, porque às vezes tem alguns motoristas que estão com a habilitação bloqueada por conta de uma suspensão ou cassação, e o Detran não deu início ao cumprimento da pena dele. Então, ele está bloqueado, não sabia que estava bloqueado, né? A gente consegue resolver isso através de um requerimento administrativo junto ao Detran, tá? E também recurso contra a penalidade, que a penalidade são só duas, né? A suspensão e a cassação. Então, tudo que envolver essa questão da CNH, nós auxiliamos em renovação, né? Mas coisas mais específicas, por exemplo, como um curso de reciclagem, um toxicológico, exame toxicológico, que só pode ser feito por clínica credenciada, tudo, nós indicamos porque a gente não pode fazer, né? Não temos essa autorização do Detran. Mas com relação à habilitação, tudo que a gente puder, a gente faz pelo motorista. Perfeito. Referente a essa situação aí, a situação que ficou, que agora o motorista pode fazer um exame toxicológico em qualquer clínica, você sabe informar sobre isso? Na verdade, o exame toxicológico ele precisa ser feito em clínica credenciada. O que gerou um buchicho muito grande, né, com relação a essa questão do toxicológico, é porque antes o prazo do toxicológico era a cada 2 anos e 6 meses, né? Agora continua, precisa ser feito a cada 2 anos e 6 meses. Muito motorista confunde e acha que o exame toxicológico tem que ser feito só a cada 5 anos, que é o período da renovação da habilitação, que agora não é mais, né? Agora são 10 anos, importante a gente lembrar, que essa também foi uma novidade bem legal, trazida pela nova lei. Só que agora tem aí a questão de aproveitar o exame toxicológico para renovação. Então, se você fez o seu exame toxicológico periódico hoje, por exemplo, ele tem a validade de 90 dias. Então, para fins de renovação. Então, se a sua habilitação vencer a partir de 90 dias, você faz um exame toxicológico só. Senão, você precisa fazer o exame toxicológico periódico e o exame toxicológico para fins de renovação. Motorista de aplicativo... Mas com relação às empresas... Desculpa, pode falar. Pode falar, pode concluir. Não, eu quis dizer que com relação às empresas, continuam sendo as empresas credenciadas. Perfeito. Motorista de aplicativo é obrigado a fazer o toxicológico ou só a partir da categoria C? Só a partir da categoria C. Perfeito. Eu quero agradecer a doutora Caroline aí e o Super CNH por ter permitido ela participar com a gente. Já quero deixar um convite estendido aí para uma live mais adiante no Instagram, para a gente entrar um pouco mais a fundo nessas questões. E o número dela está passando aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal UB Boladão e Utopia Drive, se inscreva no canal. Eu quero passar a palavra para os encerramentos aí do Eliseu e, na sequência, a doutora Carolina encerra. Eu já agradeço a todos, fiquem todos com Deus. É isso aí, Carolina. Só um incremento aí que acontece muito, principalmente na rodovia que liga Campinas a Hortolândia. Existem algumas situações onde o policial rodoviário ele para a viatura de maneira estratégica, escondida, né, para poder ninguém visualizar a viatura dele, e fica com aquele famoso secador de cabelo pegando as pessoas que estão na rodovia. Até onde cabe recurso sobre essa situação aí? Cabe totalmente. É ilegal, tá, Eliseu? Essa questão da fiscalização, de radar principalmente,
quando for radar fixo ou quando for radar móvel, existem alguns critérios, né? Precisa ter sinalização, o motorista ele precisa conseguir visualizar, até para que ele possa ter a chance de reduzir. Precisa verificar se nesse trecho tem a sinalização do limite da via, né? Então, existem várias coisas que precisam ser observadas. Essa questão aí dele estar lá escondidinho é irregular, tá? Não pode. Então, todo motorista que tiver esse problema, ele pode procurar, né, auxílio profissional. No caso, pode procurar aqui a gente, né? E a gente auxilia nessa situação, porque realmente é ilegal, tá? Não pode. Ok. Então, da minha parte, essa seria uma outra dúvida, né? Para poder finalizar aí a noite. Claro. Também da parte aí da Super CNH, que o pessoal do Utopia vai ter um descontinho aí especial, né? Isso, exatamente. Entrar em contato através do número de telefone e o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Perfeito. E aí o pessoal vai dar um auxílio de acordo aí vocês precisarem. E perfeito, é isso mesmo. Agradecer também aí o pessoal que participou conosco na live. Também acredito que não tem mais nenhuma pergunta aí da galera, então está encerrado aí da nossa parte. E gostaria também de agradecer a todos aí que colaboraram e que participaram da live aí conosco. Perfeito. Perfeito. Doutora Caroline, pode encerrar, senhora. Tá bem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e a confiança de vocês, né? É sempre legal a gente trazer esses temas. A maior demanda que nós temos nesse país é motorista e veículo, né? Aparece um aí por minuto e nem todo mundo, infelizmente, sabe dos seus direitos. Então, é sempre muito interessante que a gente levante esses debates para que ninguém fique aí sendo penalizado por essa indústria das multas que todo mundo sofre na mão dela, né? Então, eu gostaria também de agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que interagiu aqui com a gente, né? E também aproveitar o gancho que eu com relação a essa questão do desconto. É isso mesmo, nós temos aí uma parceria, né? Então, quem for do Uber Boladão, quem for da Utopia, pode entrar em contato com a gente nesses telefones que constam aqui no vídeo, né? Só falar que assistiu aqui a live, que participa, e a gente consegue um desconto legal para todo mundo. E lembrando também que as avaliações de cada situação, elas são gratuitas, tá? Então, quem aí tiver com dúvida, fala, putz, mas será que meu caso se enquadra? Será que dá certo? Pode falar aqui com a gente vai fazer essa avaliação sem custo nenhum, sem compromisso, e se for o caso, a gente pode te ajudar, tá? Então, novamente agradeço a oportunidade, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, e desejo um restinho de semana nesse frio, mas muito bom para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Eliseu. Tá online ainda, Eliseu. Internet. Já tá desligado.